Pessoal, muito bom dia, um excelente sábado a todos, todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito da leitura desse livro especial, Ministério do Espírito Santo, e vamos falar com Deus antes de dar continuidade, para que venhamos buscar a direção naquele que pode todas as coisas e que nos orienta em tudo. Vamos orar. Espírito Santo, nós nos colocamos, consagramos a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa vida a Ti. Que a Tua voz venha usar a minha, Senhor. Que o pensamento venha usar o meu e que possamos fazer fluir a Tua vontade aqui, que é boa, perfeita e agradável, e fazer com que aqueles que estão aqui sejam de fato gerados pelo Teu Santo Espírito. Batizados, batizadas, renovados, renovados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? O Espírito Santo venha nos direcionar em tudo e em cada detalhe. E amanhã, claro, como discípulo do Espírito Santo, lute para trazer alguém para Deus, especialmente nesse domingo, que estaremos fazendo uma oração de concordância, 8h30 da manhã. Vamos continuar aqui. Paramos na página 133. Vamos lá. O título dessa parte diz assim: Milagres não identificam um verdadeiro cristão. A cabeça de muitas pessoas, as bênçãos alcançadas têm um sinal da presença do Espírito Santo ou da aprovação de Deus à vida errada que elas têm vivido. Mas a Bíblia Sagrada ensina algo bem diferente. Veja o caso do paralítico do tanque de Betsaida. Diz assim: após o Senhor Jesus tê-lo curado, o encontrou no templo e o advertiu, dizendo: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, os milagres que acontecem na nossa vida, ou que são feitos através de nós, não representam nada além da ação do poder de Deus na nossa fé. Então, nós temos que estar bem atentos com relação a isso. Quer dizer, o paralítico foi curado, foi perdoado e curado, mas isso não significa que ele foi selado com o Espírito Santo. Mesmo se deu, o mesmo se deu com mais de 500 seguidores que foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Contudo, esse número não correspondeu quando ocorreu o dia de Pentecostes. Naquele dia, apenas 120 foram selados pelo Espírito Santo. Portanto, uma minoria recebeu a presença. E sabe por quê? Porque, apesar de terem ouvido a palavra da boca do próprio Senhor Jesus, aquelas pessoas não quiseram pagar o preço da obediência. Aqueles 500 seguidores foram abençoados por presenciarem fatos extraordinários, mas faltava a eles a prática da palavra ouvida. A cidade de Jerusalém, onde o Filho de Deus já havia sido preso e condenado à morte, era um palco das perseguições contra os discípulos. Permanecer ali à espera da promessa exigia o sacrifício da sua segurança, pois corria o risco de serem presos. Mas nem todos estavam dispostos a isso. A maioria preferia a facilidade. Hoje, assim como hoje, nada de contrariedade, de risco, de ameaça ou de perseguição. Por isso, aquelas pessoas que foram testemunhas apenas da ressurreição, mas não da maior de todas as promessas, que é o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes. Então, os milagres demonstram o poder de Deus e jamais podem ser usados para identificar um verdadeiro cristão. Ser abençoado em uma determinada área da vida não serve como prova de que alguém pertence a ele. Uma coisa é
receber um milagre, outra coisa bem diferente é em obediência aos mandamentos de Deus, viver em obediência aos mandamentos de Deus. É do batismo com o Espírito Santo que se distingue um cristão genuíno de pessoa apenas religiosa. Vamos continuar aqui. Está escrito aqui o título agora, na página 135, dois sinais visíveis do batismo com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em alguém deixa sinais tão notórios de que aquele que foi batizado não possui a menor dúvida de que foi selado. Mesmo que todas as vozes do mundo e a do inferno também, unidas em coro, negue o fato. Nada absolutamente é capaz de remover a voz do alto, no mais profundo da alma. A voz meiga e forte do Senhor Jesus Cristo faz calar todas as demais, com a plenitude de paz de espírito, paz inexplicável seguida de um gozo na alma. Essa paz é um sinal claro, indiscutível e característico do batismo com o Espírito Santo. Difícil é achar palavras capazes de exprimir tamanha experiência. Afinal, como explicar que o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e de todo o universo, pode morar num ser mortal? Vamos lá para a página 136, que diz assim: vou destacar aqui dois sinais que sugeriram em mim, ou melhor, que surgiram em mim e me acompanham desde que fui batizado com o Espírito Santo. Primeiro sinal, alegria. Fui imediatamente inundado de uma alegria invisível. Nunca tinha experimentado tamanho gozo na alma. Ela supera toda a satisfação que eu já tinha sentido até então. E hoje, depois de 56 anos do batismo, do dia do meu batismo, afirmo que nem casamento, nem o nascimento das minhas filhas, nem as conquistas da obra de Deus proporcionaram tamanha alegria. Na hora que eu não sabia, na hora eu não sabia, mas aquela era a confirmação de que agora pertencia ao meu Senhor, seu reino, conforme está escrito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Olha que maravilha, Romanos, capítulo 14, versículo 17, testifica isso. E a segunda característica é a paz, né? Paz. Essa paz não é como a falsa paz, oriunda de um bom salário, uma casa confortável, uma boa saúde para usufruir, uma farta aposentadoria para curtir o resto dos anos. Ela também não vem por morar em um lugar seguro ou por não ter problemas, como alguns pensam. A paz que vem com o batismo com o Espírito Santo é a mesma paz que o Senhor Jesus tem. E ele disse em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Continuando aqui na página 137, fala assim, você tem noção do que é isso? Saber que fomos aceitos como filhos de Deus, ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e de que de que nós, ou melhor, e de que nos foi concedida a vida eterna, traz sossego para a nossa alma, antes angustiada por causa da condenação no inferno. As pessoas pensam que a inquietação interior que as pessoas carregam tem a ver com o desejo de um mundo sem guerras, uma família com harmonia ou uma, é, uma poupuda conta bancária. Mas, na verdade, é uma sede de paz que vem da alma,
não tem a certeza da salvação. Então, essa é uma das características marcantes, né, do segunda característica que o bispo cita aqui, que dá a certeza do batismo com o Espírito Santo. E aí vamos lá. Ainda na página 137, tem mais um título aqui que fala o Espírito Santo e o sacrifício da própria vontade. Característica de informações bíblicas corretas, somada a bloqueio do entendimento espiritual, tem promovido distrações perigosas, distorções perigosas com respeito à associação dos milagres com o batismo com o Espírito Santo. Veja em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. O Senhor denuncia que muitos usariam os dons do Espírito Santo em nome de Jesus, mesmo vivendo na iniquidade. E no juízo final, essas pessoas ousarão chamar Jesus Senhor, Senhor, e lhes apresentarão aquilo que achavam ser grandes feitos, como pregar o Evangelho, expulsar demônios e fazer maravilhas. E o bispo continua explicando aqui na página 138. No entanto, as alegações desse grupo com respeito aos prodígios, a fim de mudar o estado de condenação eterna das suas almas, não serão aceitas, pois o Salvador não se importa com nada disso. A fé que agrada a Deus é a que move o ser humano a obedecer à sua voz. Logo, não basta dizer que tem fé para entrar no reino. É preciso ter fé para sacrificar a própria vontade. O caminho para chegar ao reino dos céus é estreito e a porta que dá acesso à entrada é apertada. Nunca passou nem passará por reforma ou qualquer modificação. Também não é suficiente reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Por isso, até os demônios fazem. Lembre-se do exemplo da legião de espíritos malignos que habitavam no corpo do gadareno. E quando viu Jesus ao longe, correu, adorou, clamando com grande voz, disse: Contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 7. Satanás e os demônios sabem da onipotência do Senhor. E por isso creem e tremem. Mas isso não produz neles arrependimento ou mudança de caráter. Portanto, não confunda a prosperidade, a cura, a restauração familiar com o batismo com o Espírito Santo. Não confunda o recebimento de bênçãos terrenas com a aprovação de Deus ao seu caráter. Nem confunda suas obras no reino de Deus, ou seja, a utilização dos seus dons, do serviço sagrado, com o selo do Espírito Santo em você. Tenho visto muitas pessoas se identificarem como cristãos, possuírem boas intenções, mas elas apenas aceitaram a fé no Senhor Jesus, em vez de também se renderem com o que essa fé pede. Essa é a razão que impede de receber o Espírito Santo. Ficam anos na igreja, recebem vasto conhecimento bíblico, alcançam bênçãos e algumas até assumem cargos eclesiásticos, mas infelizmente continuam como filhas da carne. Isso não é um julgamento, e sim uma constatação. E são as suas obras que as identificam assim. Elas até podem fingir ter o Espírito Santo, entretanto, não há como enganar a si mesmos e aos outros todo o tempo. Elas podem falar e se comportar, principalmente dentro da igreja, como alguém selada com o Espírito de Deus,
Contudo, em sua casa, no trabalho, na escola ou na rua, agem, falam, se vestem como os filhos das trevas. Assim, não há menor chance de aqueles que fazem a própria vontade, ao invés da vontade de Deus, possuírem o Espírito Santo. Muito forte, né? E aqui nós finalizamos esse capítulo e depois nós vamos entrar a partir da próxima semana na quinta parte, quinto capítulo, que é a vida cheia do Espírito Santo. Maravilha. Semana que vem nós vamos para na página 143. E paramos hoje na página, finalizamos aqui até a página 139. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir a conhecê-lo, né? Que o que mais importa, né? Dentre todas as coisas que nós possamos querer, o que mais importa é que venhamos receber o Espírito de Deus. Então vamos pedir isso a Deus, e depois você pode continuar aí numa busca particular com Deus, se preparar para amanhã, dizer almas para Deus, buscar almas para Deus, especialmente 8h30 da manhã, e buscar de todo o coração, agora e amanhã. Com certeza nós teremos uma experiência maravilhosa com o nosso Deus. Bom, feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui nós continuamos esse momento maravilhoso de aprendizado, meu Pai, e agora queremos ter em nós a Tua presença. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos nossos próprios pecados, fragilidades, iniquidades, maus pensamentos, maus sentimentos. Ó Deus, tudo aquilo que fazia, meu Deus, modelar um caráter diabólico em nós, um caráter de engano, do inferno. Se havia, coloque as mãos sobre a tua cabeça, diga assim, meu Deus, se havia em mim um espírito enganador, o espírito do diabo na minha vida, na minha mente, no meu coração, que nesse momento seja retirado todo esse mal, em nome de Jesus, que saia agora. Meu Deus, e que, ao contrário de ter o espírito do diabo, o espírito das trevas, nós queremos ter a tua santa presença, sermos cheios do teu Santo Espírito e transmitir, ou melhor, manifestar o teu fruto, as tuas características através da nossa vida. Usa a nossa vida para te glorificar. Salva-nos para que possamos salvar. A tua glória seja vista na nossa vida, no nosso dia a dia. E até o que ia dar errado, nós profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o que ia dar errado já deu certo para a tua honra, para a tua glória, teu louvor. Em nome de Jesus, eu em fundo. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que vocês tenham um dia maravilhoso e preparadas para amanhã. Agora mesmo você continuar buscando, mas amanhã buscar e ter uma experiência maravilhosa, lutando para trazer almas para Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã e até a próxima aula.